Vamos lá, quem faz a prece hoje? Eu faço. Jorge, vai ler a página? Eu ouvi alguém falar, eu posso. É isso mesmo? Eu falei, eu faço. É, mas, então, assim, só assim no suspiro, né, Jorge? Eu faço. Tem que falar alto, então tá. Alto de bom tom, eu faço. É comigo. Eita, eu correndo aqui falando isso, né, Elisa? Deixa quieto. Sem Vamos lá. comentário. No Sem reino da comentário. palavra. Não grite, conserve a calma, use a imaginação sem excesso, fale com inteligência sem exibição de decultura, responda serenamente em toda questão difícil, evite a maledicência, use as comparações a fim de que seu verbo não venha a ferir. Abstenha-se de todo adjetivo desagradável para pessoas, coisas, circunstâncias. Guarde uma frase sorridente e amiga para toda situação inevitável. Recorde que Jesus pregou o Evangelho, exemplificando, mas conversando também. André Luiz. Graças a Deus. Mais uma noite estamos reunidos para estudar. Reunidos na mesma intenção. E podemos considerar esta reunião como um culto que estamos fazendo, unidos em pensamento, em coração e em vontade. Então nós rogamos aos bons espíritos, amigos, que nos acompanham nesta jornada de estudo, que nos auxiliem a distribuir esta corrente de luz que se formará esta noite, através da leitura, das nossas perguntas, dos nossos pensamentos, das nossas intenções. Que possamos dividi-la com os aflitos, os necessitados, os doentes, os famintos, os que sentem frio, os que sentem dor, os que se encontram sozinhos, todos aqueles nossos amores, familiares e queridos, todos aqueles que gostaríamos que estivessem no estudo hoje conosco, mas que infelizmente não puderam estar. Mas nós pedimos aos bons espíritos que carreguem esta corrente de luz a todos esses irmãos, a todos os lugares, acolhendo aqueles que estão mais necessitados e amparando cada um deles. Vamos rogar que os bons espíritos estejam ao nosso lado durante todo este estudo e que nos auxiliem a refletir profundamente sobre essa leitura da noite de hoje. Graças a Deus. Que assim seja, que assim se faça agora e sempre. Graças a Deus. Então, o estudo de hoje é o Libertação, né? Sim. Nós estamos no finalzinho do capítulo 3, se eu não me engano, né, Elisa? Deixa eu ver aqui pra ver. Acaba aqui. No seu é que página? O meu é 50. No meu, a página é 51. Uma boa ideia. Final da página 51. Uma boa ideia. Boa noite, Consuelo. Isso é uma boa ideia. Boa noite, Afrane. Boa noite, Elisa. Boa noite, Jorge. Boa noite, Consuelo. Então, o estudo de hoje é o livro Libertação. Nós estamos no capítulo 3, Entendimento. No livro novo é a página 51, no livro antigo é a página 50. Nós estamos no parágrafo que começa com mostrando intenso júbilo e grande esperança. A Frane vai dar algum making off? Tá. Não, a Matilde já está se despedindo, né?
pediu a eles, né, para ir lá ajudar na recuperação, né, do Gregório. E eles vão, né, daqui para frente vão começar o trabalho. Vamos começar esse trabalho, né? Já vão pegar as últimas instruções e o capítulo 4 já é eles descendo para numa cidade estranha, o capítulo 4, né? Então, só isso temos a falar por enquanto. Então tá, vamos lá. Mostrando intenso júbilo e grande esperança na expressão fisionômica, a senhora agradeceu com palavras generosas e concluiu: ao terminares a fase essencial de tua missão, nos dias próximos, sobre o que serei notificada por nossos mensageiros, irei ao teu encontro nos campos de saída. Então, quem sabe? É provável se verifique o encontro pessoal que almejo há muito tempo, porquanto Gregório virá possivelmente em tua companhia, até um ponto em que, de alguma sorte, a manifestação da luz será possibilitada ante as trevas. Boa noite, senhor Roberto. Boa noite, Afrânio. Boa noite, Elisa, Consuelo, Jorge. Boa noite, Boa noite, a todos. senhor Roberto. Boa noite. Boa noite, seu Roberto. Boa noite. Vamos dar umas duas palavras sobre essa palavra aqui, que está lá embaixo. Tem, não tem, Elisa? Número 1, campo de saída? Tem. Campo de saída. Define lugares limites entre as esferas inferiores e superiores. Bom, são lugares... Geralmente, campo de saída, eles utilizam mais para descida, tá? Para cima, por exemplo, no livro Volteia para cima. Tá? Lá tem a famosa Ponte Luminosa. Tá? Então, esses lugares... Bom, vamos falar primeiro sobre a Terra, né? O planeta Terra se considera, como está falando aqui, entre esferas superiores e inferiores. Há um livro da FEB, As Sete Esferas Espirituais da Terra. Mário Friegeri, um negócio assim, o nome do cara, nome meio complicado esse segundo nome, né? Ele fez um trabalho maravilhoso nesse livro, é um livro pequenininho, tá? Eu não tenho. Agora eu me interessei agora em ver se consigo ele. E pegou vários livros do próprio André Luiz, alguns outros, aquela Erejoína Cunha, né? Cidade do Além. E mais outros livros. Fez um apanhado sobre esses assuntos. Bom, ele fala que a Serra tem 7 esferas espirituais dentro do que o André Luiz fala. E uma coisa que eu não sabia, você pensa que o umbral estava abaixo da crosta. Ele fala que não. Então vamos lá. 7 esferas espirituais. O umbral é a crosta. Somos nós estamos no umbral. Só que dentro do umbral também há 3, digamos assim, entre aspas, dimensões. Umbral grosso, nós. Umbral médio, que está por aí, um pouquinho acima de nós, ou junto a nós. E os espíritos desencarnam estão aqui, gente, junto de nós, muitos deles, né? Uma quantidade enorme. Não é isso? O Paulo até fala, somos cercados por uma nuvem de testemunhas. E tem um umbral mais delicado, mais fino, já está lá na pontinha da outra esfera, que é onde fica, né, o nosso lar. Então vamos lá. Para baixo, no livro, para baixo do umbral grosso que nós estamos, existem 2 esferas. A esfera das... Todas as 2 são das sombras, mas faz uma diferença das sombras e a dos abismos. Ou seja, primeira esfera, mais próxima ao, entre aspas, que são dimensões, tá? Mais próximo ao centro da Terra, mas não tão próxima, tá? Está os abismos. Depois vem as trevas ou cavernas, que é onde o André Luiz daqui a pouco vai estar. Aí vem a crosta, terceira esfera, quarta esfera, nosso lar. Acima do nosso lar, onde faz o nosso lar, está fazendo já a chegada à quinta esfera com o Ministério da União Divina, tá? Depois vem mais, no caso, mais 2 esferas, né? Até chegar à última esfera, que nós vimos aquele cidadão no livro
Oi? Asclepios? É o Asclepios, tá? Do livro. Poxa, eu esqueci o livro, meu Deus. O mundo maior? É Os Mensageiros? Não, 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 Os Não, Mensageiros, não. é o mundo Hein? maior. Mundo Maior. Não, Não, é o o Mundo Obreiros Maior da também Vida, não, é antes. Obreiros da Vida Obreiros da Vida Eterna. Eterna. Pulei ele, viu? Fala o mensageiro pulando, né? Então, muito bem. Todas as esferas têm essas ligações, todas as dimensões, vamos falar esferas, não. E o André Luiz, por exemplo, livro Nosso Lar, quando ele está no umbral, ele até pergunta o livro em determinado momento, não, o que é umbral? Pô, André, tu estava lá, ele estava aqui na crosta, em algum lugar da crosta, que não é muito bonito, mas estava entre nós, encarnado, né? Depois, isso que eu estou me lembrando de Nosso Lar. Depois, ele é levado lá para o nosso lar, né? Não falam muito como isso é feito, mas logicamente que utilizaram o quê? De uma, né, de alguma dessas saídas, né? Só foi para o alto, tá? Aí vamos lá, ele lá começa a trabalhar. Quando ele começa a trabalhar, ele entra no Ministério da Regeneração, desce vasta escadaria, campo de saída. Ele vai chegar num pomar, vai debaixo de um prédio, um pomar, cercado, onde vai vir aquela senhora, aquela irmãzinha, né, cheia de sinais, tá, né, que era aborteira, etc. Pouco adiante, ele trabalha, tal, faz aquele esforço todo mundo parabéns, parabéns, parabéns. Ele vai dormir e se vê o quê? Retirado do corpo, pega um barquinho, só que olha isso, esse barquinho não navega assim, sobe, está lá no livro. É isso? E vai se encontrar onde? Com a mãe numa dimensão mais alta. Então, só em Nosso Lar, a gente está vendo 3 exemplos. E se a gente for procurar a obra do André Luiz, tem vários outros exemplos, né? Dessa questão desses campos de saída, ou então dessas, entre aspas, pontes luminosas, né? Porque lá no Voltei é a ponte luminosa, né? Eles vão passar por cima de uma determinada ponte, mas quando se olha lá para baixo, bem pesado, né? E o pessoal lá de baixo fica falando, desce, cai, né? Assassino não pode ir, que tinha um que já tinha sido assassino, um desses que o doutor Bezerra está levando, está rebocando, né? Que é a vibração do doutor Bezerra que consegue fazer com que eles consigam passar por essa ponte. Então, esses campos de saídas, eles têm seus detalhes, né? Assim, cheguei lá, eu sei onde é, vou passar, não. Tá? Para descer, só aqueles que sabem onde estão e como descer. E para subir, também, assim, tipo o André Luiz, né? No merecimento, no favor, porque as nossas vibrações não alcançam, às vezes, a subida. Né? Cada um de nós fica o quê? Onde nós vibramos, né? Onde nós sintonizamos. Então, os campos de saída, nós vamos ver, hoje, até a física fala muito, quando a física fala, né, bom, o nome para outros, a física está usando ultimamente, eu tenho visto, para outros planos, outras esferas, eles chamam de hiperespaço, né? Hiperespaço, né? Multiversos, etc. E a gente vê falar muito hoje, né? Quem entende bem de física, eu não sou físico, mas então na palavra chamada buraco de minhoca, né? Buraco negro, não, buraco de minhoca, buraco negro são nada mais nada menos que campos de passagem de dimensão. O buraco negro engole tudo, sei o que, Pereira está passando uma dimensão para outra, não é isso? E geralmente, quando o espírito, no caso nós vamos ver mais à frente aqui, essa questão do perder o perispírito da forma que nós conhecemos, vai para outra dimensão, ele, né, vai levar somente o que ele precisa, que é o perispírito para se amoldar nessa outra dimensão já de outra forma. Assim como nós vimos no desencarne no livro Obreiros da Vida Eterna também, no desencarne daquele médium, oh meu Deus do céu, o Dimas
Dimas, que ficou ligado ao corpo espiritual, o cordão, né, de prata ficou ligado ao corpo perispiritual e ao corpo físico durante um bom tempo, né, algumas horas, justamente, veja bem, para mandar para cá, para o corpo físico, o que não precisava mais, desencarnado, e levar com ele somente o que ele ia utilizar lá como desencarnado em outro, né, em outra vibração, em outra dimensão. Então, essa história dos campos de saída, aí, essa história desses campos vibracionais, é muito interessante, que o universo é todo feito deles. É uma coisa assim, né? A gente vai vendo mais uma vez que assim, a inteligência divina, né? O Supremo mesmo, o Criador, né? A gente vê que tudo é muito, 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 muito organizado. Muito organizado. Aí me veio na cabeça isso. Poxa, como é que vai haver geração espontânea com esse tanto de coisas que hoje a física, principalmente a física quântica, já conhece, né? Como é que vai haver aquela questão da geração espontânea em frente dessas coisas maravilhosas que a gente vai aprendendo aos poucos, né? E a ciência hoje está muito, muito avançada, né? A gente vê que a ciência, cada dia que passa, eu me assustei ontem, né? O foguete lá nos Estados Unidos, né, subiu e retornou para o local de onde ele foi lançado. Olha só que coisa maravilhosa, né? É uma coisa assim, eu jamais imaginei que aquilo fosse acontecer um dia. E tá aí na internet, na televisão, né? O foguete subiu, liberou para cima quem tinha que ir além, e aquela parte de baixo, em vez de cair no mar, explodir, estourar, não, voltou pianinho, tá? Para o local, tá? Da onde ele foi, né? Foi ativado. Quer dizer, então, a ciência hoje está vendo isso, está confirmando essas pequenas coisas. É o que o Emmanuel fala lá no prefácio do Domínios da Mediunidade, né? O cientista é o sacerdote, os laboratórios são as oficinas de Deus. Nós estamos chegando a esse ponto. Falando sobre tecnologia, né? Fala, Jorge. Eu gostaria de começar de trás para frente. No livro Memória do Suicida, os Legionários de Maria, eles têm tudo mapeado nessas regiões mais densas, abaixo da crosta. Então, aí já está uma das regiões. Eu gostaria também de agora chegar mais um pouquinho, né, de trás para frente, chegar no livro Obreiros da Vida Eterna, da Dona Zenóbia. Que a Zenóbia, ela que é lá precisamente do fogo purificador. Então, e também no livro dos Mensageiros, o Aniceto, ou Aniceto, como queira, né, ele seleciona os espíritos especializados aqui em sua profissão na Terra. Por exemplo, tem enfermeiro, tem marceneiro, tem carpinteiro, tem professor, tem dona de casa e tudo mais. Então, aqueles que estão em condições, ele organiza em grupo para quê? Para essas criaturas aprenderem a como, né, entrar nesses corredores, vou usar a palavra nesses corredores, né, mais abaixo, ou mesmo aqui na crosta, eles vão especializar-se. Ele dá o nome de adestrar-se. Eu falei assim, poxa, adestrar é para cachorro, só, né? Mas quer dizer, a criatura educar-se, né? É. Como? Porque nas trilhas, lá do fogo purificador, eu não sei, quando eles jogam a rede, eles pegam uns, né? Aqueles que estão com a vibração boa. E aqueles que não conseguem, não traz. Aí o bicho pegou, né? E eles pedem. Tem um livro de Divaldo Franco, eu vou fechar agora. O livro de Divaldo Franco, e que acho que o Joana Diante falou com ele. Não pense, eu acho assim, não pense alto. O que é isso, não pensar alto? E o Divaldo Franco deu uma escorregada, né? Quer dizer, aí veio as entidades lá, rebeldes, para cima deles. Se não tem a Joana ali e outras, o negócio ia ficar meio complicado. E ela já chamou a atenção dele. Eu não te pedi para você manter o silêncio mental. Então, já é educação.
nossa que começa por aqui. É um chamamento de atenção para nós outros. Então, essas janelas estão abertas aí para todos nós. E nada disso, como é que eu posso falar, por falta de termos, nada disso, nada disso é geográfico. O que seria? A geografia para tal área, para tal área, para tal área. Não, não, nada disso é geográfico. Tudo está, como você acabou de citar, vibrações. Né? Vibrações. Você falou do livro aí, o Mensageiros, eu me lembrei que quando eles estão comentando o Alfredo lá e o Aniceto, tanto faz, eu tenho certeza que ele não vai ficar com raiva de a gente falar o nome dele errado, não, pode ter certeza. Então, o Aniceto lá está conversando com o Alfredo, falando sobre a guerra, né? Aquilo, no caso, foi a Primeira Guerra Mundial, né? E o Alfredo fala, mas já ouvi falar que os outros planetas do sistema nos isolaram. Fecharam o quê? Esses campos de saída, né? Esses corredores aí. Está lá no livro também. Então, a obra do André Luiz é rica nisso, né? A gente está aqui falando algumas coisas, mas tem um livro chamado O Abismo. Não sei se você já leu, Jorge. Sim, do Ranieri. Há muitos anos, do Ranieri. Pois é. Há muitos anos. Ele até... Né, ele fala que aquele livro entre aspas, ele não fala, mas dá a entender que é o Dante Alighieri, né? Dante Alighieri, né? Aquele italiano. Quando ele desceu lá embaixo, nos abismos, nas trevas, quando ele voltou, ele foi conversar com os padres, tiveram que botar um negócio meio tipo Igreja Católica, né? Que naquela época, uns 1300 mais ou menos, era quem dominava, ele não podia falar muita coisa. E ele vai mostrando também nessa descida dele, que teve que ser, no caso dele, ele teve que ir com um espírito superior, né? Que ele chama de... A Tafão está lá embaixo, é Orcus. Em alta velocidade, eles tiveram que subir a mais ou menos 300, 400, que não me lembro bem. Tá? Em alta velocidade, descer para conseguir entrar na abertura direto lá para o... Ele foi da zona abismal, o Ranieri, né? E lá ele vê o anjo Gabriel, poxa, o anjo tomando conta. Aí a gente pensa, poxa, o anjo não tem algo melhor para fazer? Tem. É a misericórdia de Deus que o anjo está ali, né? E aí aparece um outro espírito angelical também mais abaixo, que é o Artafon. Aí vai mostrando. E na hora da saída, eu me lembro bem que tiveram que esperar. Né? Ele até fala, poxa, vamos sair agora, não vamos? O Ranieri, o espírito estava com ele, o espírito não. Para entrar, só com permissão superior, e para sair também. Aí tiveram que esperar um determinado momento, que veio, né, o espírito mais elevado entendeu, e subiu com ele, saiu de lá. Quer dizer, aí quando veio a pandemia agora, eu me lembro que um espírito lá em Minas falou que quando foi o carnaval, a pandemia foi logo após o carnaval, né? Que os espíritos aproveitaram que veio muita gente desfilar no carnaval. Nós vamos ver isso aqui nesse livro, Libertação, né? Os desfiles de carnaval, né? Então, vamos ver. E quando eles voltaram, estava fecharam esses campos de saída para alguns reencarnar também, né? Olha só. Então, a importância é tremenda desses campos de saída. As obras têm só, né, algo para a gente, mas a própria ciência vai nos ajudar a né, ter conhecimento melhor sobre esse assunto. Né? Você está falando, está me fazendo lembrar. Eu não sei se está na Índia. Eu li há muitos anos mesmo, há muitos anos. Tinha 20 e poucos anos, quase 30. Eu estou com 72, você vê, há muito tempo. E os cupim fizeram a festa lá na Vila da Penha, lá, quando nos livros. Bem, eu sei que um dos instrutores, né, e o Gabriel estava perto, porque eles sabem de tudo, que é o planejamento do pessoal. E o planejamento foi esse: olha, nós vamos atacar o ser humano, o homem da Terra, né? E já estava indicado para quem substituiria. Era o Tamerlão, que é hoje ainda o que está na... Se eu estiver falando besteira aí, você me explica, me corta aí. E é aqui, ó, no sexo. Qual é o problema nosso na grande maioria? E ainda, ele falou no sexo, mas na mulher. Se eu estiver errado... É o livro Trilha da Libertação, né?
do Divaldo. Como é? Eu esqueci o nome dele. Hein? Filomeno, você fala? É do Filomeno, mas o nome desse espírito aí, ele era neto do Gengis Khan, se eu não me engano. É o Tarmelão, que era o manco. Tarmelão, o manco. Bom, vamos lá, Elisa. O seu Roberto, Consuelo, Elisa. Tudo bem? Não? Tudo bem. Não, tudo bem que estou falando sobre o assunto. Campo de saída, ou vocês estão procurando um campinho para sair? Consuelo, beleza? Os gatos, quando fogem, Consuelo. Os gatos, quando fogem, é pelo campo de saída, que você não vê, né? Fala. Só para perguntar uma coisa para você. Essas dimensões, elas são fechadas, né? Como você falou. Sim, sim. De baixo não pode ir para cima, mas de cima consegue ir para baixo. Com permissão, hein? Com permissão. Com permissão, um trabalho, né? Seria um trabalho a não ser sempre um de espírito resgate. muito elevado, não precisa de permissão, porque ele é muito elevado, já sabe onde meter o nariz, né? É diferente. Estou falando assim, no caso assim, próximo a nós, né? Mas fala. Mas sempre com espíritos. Esses espíritos, eles vão para resgate. Não tem como cuidar, como fazer qualquer outra coisa, ou acompanhar. Não, é só para resgate. Sim. No final, na parte. Sim, geralmente, o que ele traz para a gente é isso, né? Porque, na realidade, se eles vão para lá para ajudar, para resgatar, não é isso? Porque sempre resgate. agora. E o Google vai falar daqui a pouco isso aí, até que você fez uma pergunta, daqui a pouco o Google vai responder. Ele fala, eu poderia ir sozinho, mas eu quero que vocês vão, o Eloy e o André, para aprender, para no futuro, entendeu? Eles terem condições de também adestrar, que é a palavra usada lá, adestrar outros espíritos desencarnados, né, que já estão procurando bem aprender, e lá também, quer dizer, ele está ensinando, olha só, o Google está cumprindo uma missão e ensinando a dois discípulos. É interessante isso. O livro é sensacional. Olha só, se nós estamos mais ou menos na vibração deles, né, atualmente. Não, nós estamos no umbral, a vibração ou eles são bem. piores? Não, vamos, deixa o livro, deixa tocar lá mais para frente, você vai ver só como é que são. Tá? Deixa mais para frente. Poxa, é muito, muito pesado mesmo. Nós já falamos, onde ficam os dragões, os magos negros, essa turma todinha. Tá? Mas que isso não é nada. influencia aqui, né? De qualquer forma, pelas coisas que nós estamos vendo, pelas Sim, guerras, por toda a conspiração, todo o roubo, tudo que a gente está vendo. Porque tem muitos deles aqui. Então, deles. É isso aí, mas tem muito deles reencarnado entre nós. A gente pode achar que o próprio Gregório se em 1940 e pouco. Se ele reencarnou em 1961, 2 de abril de 61, por exemplo, está aqui com 63 anos. Deu para entender? Pode estar entre nós. E outros mais, não é só ele, não. Outros mais. Que não é um nem dois, são milhares espalhados pelo planeta, já imaginou? Aí fica fácil as vibrações lá de baixo chegar aqui em cima. Então, eles estão no auge da idade, no auge do poder, porque esses espíritos geralmente conseguem o poder, e por isso, então, a Terra está do jeito que está. Nós vimos que a Matilde falou que para o Gregório ia passar pela difícil prova do poder e do din-din, né? Ela falou. Porque para a gente é uma prova fácil, parece, né? É o que eu queria, pelo né? que parece, eles conseguem de uma forma, ou por manipulação, né, por força mental, ou não sei, conseguem entrar em diversas camadas sociais. O Consuelo, olha só, nós somos uma turma de espíritos rebeldes. Nós precisamos de correção, infelizmente. E como eles são inteligentíssimos, já estão muito acima de nós no intelectual, é dada a oportunidade de eles se corrigirem. E quando eles não se corrigem, o que acontece? Nós temos a oportunidade
de passar por coisas que nós já fizemos também a outros. Ou seja, de um lado ou de outro, eles estão agindo. Deu para entender? Mas você, então, eu É, posso dizer que eles são bem mais adiantados do que intelectualmente? nós, Nossa Senhora. intelectualmente. Muito mais, né? Oh, tá, intelectualmente nisso. Nós estamos começando ainda, Consuelo, eles já estão lá no momento que eles mudarem, vai ser muito rápido essa mudança, vai ser muito, porque eles têm um intelectual já muito dilatado, tá? E Por isso nós é que eles não, estão onde eles estão, né? Estou falando na não Terra. adianta. Agora tem uns que vêm por expiação que você vê aí na rua, tal. Eu vi um caso que o Raul Teixeira contou, que ele estava entrou para comemorar uma data lá em Niterói, e veio uma senhora, olhou pela janela do restaurante, ele entrou no restaurante com a turma. Moço, pelo amor de Deus, estou morrendo de fome. Dá para o senhor me dar um pouquinho de comida? Aí ele foi lá, fez um bom prato para ele e falou: vem comer aqui com a gente, né? Tal. Ela comeu, agradeceu muito. E quando ela saiu, pessoal, Raul, você viu alguma coisa? Eu só vou falar uma coisa: foi esposa de um grande imperador romano. Pronto. Essa precisava passar por isso. Tá? É diferente, cada um tem seu. As expiações no seu. Deus que. Né, os espíritos, os anjos guardião, anjos guardiões, tal, eles que sabem, né? Então cada um vai ter o que mais precisa naquele momento. Tá? Às vezes a reencarnação é difícil. Tinha um ali no outro lado da Penha que sentava, quando fizeram aquela casa de vídeo, que era na esquina de um prédio ali, perto do shopping da Penha, do antigo. Ele todo dia à noite juntava um monte de coisa, de troço velho, cadeira velha, cachorro, uma lixarada lascada, né? E sentava que nem um rei. E um dia falaram para ele: olha, o prédio estava pronto, a casa de vídeo vai vir para cá, para essa loja onde você fica em frente. Diz que ele chegou para o cara e falou: meu amigo, não sei, isso é um caso a pensar. Quer dizer, ele que ia decidir, na cabeça dele, deu para entender? Ele era o rei ainda. Cada um no seu cada um, né? Tá bom? Então, eu posso dizer que é por isso que dizem que muitos estão na última oportunidade aqui no planeta, pela inteligência que eles têm, né? Então, pela bagagem de reencarnações e de oportunidades. Seria por isso. Você viu os primeiros povos da Terra, com a inteligência mais avançada, os sumérios? Tu viu que, de repente, na Suméria, que é lá onde é o Irã, Iraque hoje, né? Mesopotâmia, Suméria, de repente eles chegaram lá, criaram a roda, o barco, arado, tudo naquela época, muito antes de Cristo, muito antes, alguns 1000 anos antes de Cristo. Quem são esses caras? Os inteligentes que vieram de outro planeta. Né? Então, eles ainda estão entre nós, alguns. Alguns seriam estão. esses extremamente inteligentes, extremamente manipuladores pela inteligência deles. Isso. E eles não conseguiram se acertar moralmente ainda. Por isso seria a última oportunidade, porque ele já vem há muito tempo. A última oportunidade é aqui, né? Aqui. Não, eu sei. Aqui, nesse planeta. Tá. Aí você vê também a pergunta 780. Está lá, bem claro. Por que o progresso intelectual tem que engendrar, que é a palavra que eles usam, o progresso moral? Porque o cara tem que saber escolher, ué. Não, o cara tem que ser inteligente mesmo. Para saber utilizar o sim, o não, o bem e o mal. Aí quando vai para o bem, já está lá na frente. Tu sabe muito bem o que está fazendo. Isso. Aí vai embora. Vamos lá, Lisa. A emissária acentuou a expressão brilhante do rosto, exteriorizando a doce expectativa que lhe povoava a alma, e considerou: a hora é chegada. O Senhor estará conosco. Há tempo de plantar e tempo de colher. Gregório e eu semearemos de novo. Seremos mãe e filho outra vez. Nossa, ela não está afirmando que o Gregório vai. Ela está falando, é tempo. Isso é uma palavra que está em Provérbios, né? Há tempo de plantar e o tempo de colher. Isso é Provérbios. Não lembro qual Provérbios, que eu não estudo teologia. Né? Gregório e eu semearemos de novo. Ela, na semeadura dela anterior, ela foi embora. Tá? Agora está falando que há tempo de novo. Bom, que Deus ajude que tenha dado certo, né? Que esteja dando certo, porque eles devem estar aqui entre nós, talvez, né?
talvez não. Vamos lá, Dio? Vamos lá. Detendo-se particularmente sobre nosso instrutor, falou Estática. Possam minhas lágrimas de alegria orvalhar-te o espírito laborioso. Seguir-te-ei a ação e aproximar-me-ei no instante oportuno. Creio na vitória do amor. Logo, resplandeça o minuto do reencontro. Nesse dia abençoado, Gregório e os companheiros que mais se afinarem com ele serão trazidos por nós a ciclos regeneradores. E dessas esferas de reajustamento, conto reorganizar elementos ante o futuro promissor, sonhando em companhia dele as realizações que nos competem alcançar. Deixa eu só falar mais uma coisinha. Quem está nesse nível lá de baixo, nessa... Estão me ouvindo? Tá? Sim. Quem está lá, olha só, a reencarnação, nós sabemos que não é tão fácil para todos nós, né? Mas quem está nessa situação, a reencarnação é muito mais difícil, porque a maioria desses espíritos, tá? Eles odeiam a Deus, odeiam o Cristo, se comprazem mesmo na maldade, na crueldade. E o que a Matilde vai conseguir aqui, o Gúbio, é uma coisa extraordinária, gente. É uma coisa extraordinária. Ela vai conseguir reencarnar um grupo. Tá? Um grupo. Que vai ter, olha só, um grupo que vai ter oportunidade que diz, vamos supor que venha 100. Um exemplo. Se 5 se recuperar, né, é aquela parábola da ovelha perdida, tá? Do filho pródigo. Não é isso? A satisfação que o pai, né, tem. Porque é assim, é uma turma complicada, gente. É uma turma difícil. Tá? Infelizmente. Então, o que a Matilde está fazendo aqui é uma coisa grandiosa, tá? Grandiosa mesmo. Vamos lá? Vamos. Gúbio pronunciou algumas frases de compromisso infraterno. Trabalharíamos sem descanso. Desvelar-nos-íamos pela execução das ordens afetuosas. A singular entrevista terminou entre preces de gratidão ao Eterno Pai. Findo aquele culto vivo de amor imortal, despedimos-nos da família cristã que ali se congregava. Cá fora, a noite se fizera mais bela. A lua reinava num trono de azul macio, constelado de estrelas luzentes. Flores inúmeras saudavam-nos com perfume inebriante. Ergui para o instrutor olhos repletos de indagações, mas Gúbio, afagando-me os ombros, delicadamente murmurou repousamente: e não perguntes por agora. Amanhã seguiremos na direção da tarefa nova que nos exigirá muita prudência e compreensão fraternal. E convence-te de que o serviço nos esclarecerá com a sua linguagem viva. Bom, o André Luiz é curioso. Será que ele dormiu essa noite? Não me pergunta nada, vai dormir. Ele não precisa dormir, ué. Hein? Ele Não, não mas precisa mais dormir. mas vamos botar que ele precisa. Será que ele ia dormir, Consuelo? A curiosidade, né? Ai, ai. Bom, agora começa o livro, tá, gente? O livro começa agora. O livro mesmo antes foi só, como eu falo, preâmbulo, não é isso? Para a gente, né, ter uma ideia dos acontecimentos. Agora o livro vai embora. Capítulo 4, Numa Cidade Estranha. Espera só um instantinho que aconteceu um acidente aqui, para variar. Assim, a culpa é da Aninha, já sei. Não foi você. Não, a Aninha não está nem aqui, a culpa é minha Pois mesmo. A gatinha que você escutou era minha, que estava aqui do meu lado, miando. Eu quis Derramei aliviar a ela, água viu, aqui. Consuelo? Disse que a amiga é para passar a mão na cabeça, né, Consuelo? Mas ela não está querendo isso. Ela assume.
Ela assume. Não, eu falo logo, fui eu que fiz mesmo. Eu nunca digo que os outros fizeram o que eu fiz. Numa Seu cidade Roberto? estranha. Hein? Tá, vamos lá. Diga. Se eu tenho alguma coisa a falar disso que você ouviu aqui agora, amiga para passar a mão na cabeça Não, e tal. eu prefiro que não. Prefiro não falar nada. É Isso, melhor. tá bom, vamos lá. Mas a minha amiga é sincera. Ela falou, fui eu que fiz. Foi eu mesmo que fiz. Mas é, então. Fez imagina, bota o copo para tomar remédio. O que eu fiz com a água? Mais uma vez, Derrubou em cima da mesa. claro. E aí tem que correr para botar panos aqui para não molhar meus livros. Tudo tá aqui em cima da mesa, né? Ai, eu não tenho jeito. Bom, capítulo 4. Numa cidade estranha. No dia imediato, pusemos-nos em marcha, respondendo-nos às arguições afetuosas. O instrutor informou-nos de que teríamos apenas alguns dias de ausência. Além dos serviços referentes ao encargo particular que nos mobilizava, entraríamos em algumas atividades secundárias de auxílio. Técnico em missões dessa natureza, afirmou que nos admitiria num trabalho que ele poderia desenvolver sozinho, não só pela confiança que em nós depositava, mas também pela necessidade da formação de novos cooperadores especializados no Ministério do Socorro às Trevas. Então vamos lá. Né? Nós estamos num mundo encarnado que a palavra aqui é competir, né? Infelizmente. E o verdadeiro mundo é esse aí, o de cooperação. Enquanto a gente não aprender, né? Aquela educadora que falava, como é, eu não sei falar o nome, Montessori é isso? Montessori. Pois ela falava, né? Estamos na época da cooperação, não da competição. E aí, infelizmente, nós estamos nesse mundo. Você vê, ele está preocupado em formar novos. E uma hora ele vai subir ou vai para outro, né, outro lugar e vai ter que deixar pessoas também capacitadas, né? É diferente do nosso mundo, né? Eu achei muito bonito você falando isso. É uma lição para todos nós, né? Nosso mundo é, infelizmente, é competição pura. É concurso, é isso, é aquilo, é dentro do emprego, dentro da empresa, dentro não sei de onde, tudo competição. E a palavra cooperação, a gente vê o que? Nas ONGs, nos orfanatos, nos asilos, nas casas espíritas, nem muito, mas escuta alguma coisa também, né? Escuta muito, mas ação que é bom, né? Mas é isso aí. Alguém quer falar? Então vamos lá. Ai, ai. Vamos lá, estou pensando aqui. Após a travessia de várias regiões enderecida com as escalas por diversos pontos e instituições socorristas, penetramos vasto domínio de sombras. Já está entrando, no caso, na segunda, né? Nós estamos na terceira esfera, na segunda esfera, domínio das sombras. Vamos embora, vamos com ele, né? A claridade solar jazia diferenciada. Fumo cinzento cobriu o céu em toda a sua extensão. A volitação fácil se fizera impossível. A vegetação exibia aspecto sinistro e angustiado. As árvores não se vestiam de folhagem farta e os galhos quase secos davam a ideia de braços erguidos em súbita dolorosa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vamos lá, Elisa. Peraí. Engoli o comprimido com o restinho de água que sobrou no copo. Não pode engasgar. Não, é Você sabe que eu tenho pequeno. um comprimido pequenininho que eu tomo, que é o que sempre coça a minha garganta. Eu tenho uma bronca Consegui daquilo. engolir com o restinho de água que sobrou no copo. Aves agoureiras de grande tamanho, de uma espécie que poderá ser situada entre os corvídeos, crocitavam em surdina.
semelhando-se a pequenos monstros alados espiando presas ocultas. Imagina a cena. Vamos lá, daqui a pouco nós vamos ver a Eu cena. vou lendo e vou pensando na cena. Depois você vai saber o que é a cena, né? Já sabe o que é, mas vamos ver. Aqui 3 parágrafos, vamos lá. O que mais contristava, porém, não era o quadro desolador, mais ou menos semelhante a outros de meu conhecimento, e sim os apelos cortantes que provinham dos charcos. Gemidos tipicamente humanos eram pronunciados em todos os tons. Acredito. Olha só aí já podemos comentar que é o seguinte: nos charcos atolados na lama, não você fala mais nada, né? Irmãozinhos nossos, tá? Irmãos nossos. O filme do. Acho que era Bruce Willis, não sei o nome dele. Além da morte. Robert. Além da morte? É isso mesmo. Como é que o homem conseguiu ter ideia daquelas cabecinhas de todo mundo atolado na lama? Do charco, né? Exato. Fran, eu acho que você não comentou na página 53 que eles após a travessia várias regiões investidas, foram escaladas por diversos postos de instituições. Ou seja, ao socorro aí, logo de imediato, na entrada. Já vai. Eu estou lembrando aqui do avô do André Luiz. Olha, ela não deixou, não. Cipriana, não vai descer não, fica por aí. Mas ela sabia, mais ou menos isso, né? Porque quando eles são socorridos, é por ali mesmo que eles são socorridos. Eles não têm condições de ser levados a nosso lar. Às vezes não tem nem condições de ser levados de imediato à crusta, só para reencarnar. Aí tem que ser construído por lá mesmo, no ambiente que eles ainda estão, né? Eles vão ter que se desintoxicar, né? Para poder reencarnar, né? Isso vai mostrar lá no final também, isso aí, né? Esses lances aí, né? É complicado, né? Quando o próprio Gregório for socorrido, vai ser socorrido e vai ficar por lá mesmo de início, né? Não vai subir, não. Apesar da Matilde estar ali ajudando ele, e vai ser a mãe dele, né? Por isso que eu citei o caso de Memória do Suicida, né, do João Pereira. É isso mesmo. Vamos lá, Lila. Vamos. Acredito que teríamos examinado individualmente os sofredores que aí se localizavam, e se nos entregássemos à detida apreciação. Todavia, Gúbio, à maneira de outros instrutores, não se detinha para atender à curiosidade improfitura. Porque tinha um plano de ação. Ele tinha os espíritos X, né? Para atender. Ali seria mera curiosidade mesmo. Porque não tem hora que não adianta querer investir como é que se fala assim, na recuperação daquele espírito. Ele não quer. Alcoólatras Anônimos é a coisa mais certa que eu acho. Chega lá, tá lá a placa. Se você quer parar de beber, nós vamos te ajudar. Se você não quer parar de beber, não, né? Não tem razão de estar lá. É isso aí. Não tem por que estar lá. Agora nós vamos falar sobre as árvores e os cachorros, os macacos. Vamos lá. Não, ainda vai falar da selva. Lembrando a selva oscura, a que Alighieri se reporta no imortal poema Eu trazia o coração premido de interrogativas inquietantes. Aquelas árvores estranhas, de frondes ressecadas, mas vivas, seriam almas convertidas em silenciosas sentinelas de dor, qual a mulher de Ló, transformada simbolicamente em estátua de sal, e aquelas grandes corujas diferentes, cujos olhos brilhavam desagradavelmente nas sombras, seriam homens desencarnados sobre tremendo castigo da forma? Quem chorava nos vales extensos de lama? Criaturas que houvessem vivido na terra, que recordávamos, ou duendes desconhecidos para nós?
Bom, aí ele decifrou para a gente quem são as aves, quem são as corujas, quem está no charco. Depende para ele aí, coloca para a gente, né? Que ele estava em dúvida, mas daqui a um pouquinho, algumas aulas, ou 2 aulas, eu acho, a gente vai ver como isso acontece, né? E, infelizmente, né? Quando a gente lê o livro O Abismo, né? Quem ia gostar dessa história do abismo era o Zé Roberto, porque ele adora o Ranieri, né? E tem muito lance desse lá, muito lance mesmo, né? E fora os outros tipos de coisas que aparecem. Realmente, a gente, talvez qualquer um de nós possa ter passado por lá, mas reencarnando, desencarnando, desencarnando, reencarnando, o choque do esquecimento, né, faz, graças a Deus, a gente esquecer do que passou, do que viu, né? Esse lance também. E todos esses espíritos que estão nessa situação aqui, ele coloca, né, seriam almas convertidas em silenciosas sentinelas de dor. Hipnose. Hipnose. Né? Uma indução muito forte até. Né? É muito forte. Vamos lá, Lívia? Vamos, peraí. Avançamos. Não, peraí. É aqui em cima. De quando em quando, grupos hostis de entidades espirituais em desequilíbrio nos defrontavam, seguindo adiante, indiferentes, incapazes de registrar-nos a presença. Falava em voz alta, em português degradado, mas inteligível, evidenciando pelas gargalhadas deploráveis condições de ignorância. Apresentava-se em trajes bizonhos e conduziam apetrechos de lutar e ferir. Esse português degradado aí, bom, em primeiro lugar está falando aqui, né? Ignorância. Mas é outra coisa aqui que a gente pode pensar. Tem espíritos aí que estão aí há séculos. E a língua muda, está sempre mudando o nosso idioma, né? Principalmente que nós falamos não é mais o português, nós podemos falar que nós falamos o idioma brasileiro. De português nós só temos mesmo só né? O principal, o básico, mas o nosso sotaque, tudo nosso é diferente já. Hoje é bem diferente de Portugal. E a gente imagina que aí tem gente que está 300 anos, 200 anos, 500 anos aí. Né? Tá aí há muito tempo. Então, mas ele falou aqui, né? Mas é inteligível, dá para compreender. Mas temos que pensar nisso também. Um espírito que está no plano, lá no desencarnado há 200 anos, além das dificuldades, ele não acompanha, né, o planeta, está lá isolado. A maioria deles está isolado, tá? Não consegue realmente vir aqui. Poxa, até essa questão do falar, do idioma, essas mudanças que não acompanham. O que é antigo, tem Mas coisa que. isso não é através do pensamento, Afrânio, que acontece? Não, eles são Não, palavras mesmo. não, Não, não dá não. para Não, o você vai ver espírito. daqui a pouco. Não, Não, você vai ver daqui a o pouco. espírito Porque. superior não consegue Ah, chegar até. não. André, não, estou falando, não. O espírito Ah, superior entre consegue. eles. Mas o André Luiz não é esse espírito superior também, mas está conseguindo entender. Mas eles falam mesmo, tá, Consuelo? Que nem a gente. Eles comem, bebem, fazem xixi, fazem outras coisas, tá entendendo bem? Dormem. Eles estão praticamente Encarnados. os zumbis. Encarnado e Né? desencarnado. Isso, são zumbis, encarnados e desencarnados. Vai Fran? falar daqui a pouquinho aqui. Vai falar daqui a pouquinho. Fala. Mas olha só mais uma pergunta. Eles sabem que eles estão desencarnados? Sabem, Sabem? Tá. com certeza, sabem. Não consegue ver a luz do sol, não consegue estar com seus parentes, seus amigos, etc. Né? Tá, me fala, já. O nosso lar, você citou o nosso lar. Lá tem a questão da alimentação. O É? pessoal no começo queria, né, viver como se estivesse encarnado. Falavam entre si, conversavam. Eu acho que eu estava lá naquele tempo, Jorge. Alimentação, né, pesada. Eu adoro um bacalhau, acho que eu estava lá naquela época lá. Queremos bacalhau.
É, ué. Só melhorou depois que a veneranda e o governador atual foram e viram Jesus nas estrelas resplandecentes. Em conversa por lá, eles trouxeram, opa, peraí, vamos acabar com esse negócio aí. Trouxeram 200 instrutores para quem Para tem ensinar. orientação, para ensinar. É. Eu não aprendi até hoje, Mas Jorge. Acho que então eu eles tô... não. eram. Ó, mas então você pode dizer que nosso lar era praticamente continuação do umbral, já que as pessoas Presta comiam, atenção, bebiam. no começo, sim. Era um Tá. umbral mesmo, Era Consuelo. Era um umbral. umbral Depois mesmo. é que Depois que afinou, refinou um pouco, né? E o que Aí, aconteceu com aqueles que estavam lá? pô, os que puderam ficar, ficaram lá. Os que não puderam reencarnar foram para mais abaixo, né? Inclusive, o Lízias fala uma coisa, que está lá também. Por que o ambiente lá é tão bom? Porque houve lá um acordo de todos só pensarem no bem. Aí mantém aquela vibração alta. Tá? Isso tudo depois dessa questão da comida aí foram melhorando, eles também evoluíram. Qual foi, Tá? Mesmo depois do Mas pessoal. então era qual foi o ministério que deu continuação. mais dor de cabeça por lá? O da comunicação. Foi o último a aceitar. Jornalista. Mas então eles eram ali nosso lar, antes de ser nosso lar, ele era um umbral. Era um umbral, era. Estava bem ligado, era bem bárbaro, né, Consuelo? Foi fundado na época que os portugueses vieram para cá. Mas aí Na época que teria ainda, sabemos que os portugueses. Os teria o portugueses. portão, teria tudo? Não. Não, havia Não. comércio com o pessoal mais de Tá, baixo, tá. havia muambazinha entrando e saindo. Está lá no livro nosso lá, depois dá uma olhadinha, você vai ver isso lá. Tá? Porque eu não Tinha. me lembro Não, não, dessa parte. tá no Dessa. início do livro. Alimentação. Questão da alimentação. Capítulo 7 ou 8 deve estar falando sobre isso aí, tá? É. Fala dessa muamba, havia, né, o contrabando, né? Os peixão de bacalhau, assim, as garrafas de vinho. Ó. Eita, eu me lembro disso tudo. Eu estava vendendo, não estava lá em cima, não, tá? Eu não consigo imaginar uma pessoa desencarnada comendo. Realmente eu não consigo. Tomara que eu também não consiga, viu, Conselho? Tomara. Tudo bem, mas O caso, fica lá minha boca por causa do horário. A Esther, o caso lá do outro. Para tudo, depois eu vou outra oportunidade. Bom, o negócio é o seguinte. Acho que é melhor parar. Escrevi um parágrafo aí, agora, que vai falar sobre essa questão, nossas organizações perispíriticas. Mas aí é um assunto que a gente vai conversar mais, tá? É grande para a versão. Vamos parar aqui então, já está na hora praticamente, falta um minuto. Avançamos mais profundamente, tá bom? Vamos parar aí? Senão não vai dar tempo para falar sobre o assunto mesmo. É igual semana passada, nós paramos em Campos de Saída, não sei se vocês estão lembrados. Eu falei, não, vamos parar, deixar Campos de Saída para a semana que vem. Ok? Ok. Então marca aí, avançamos mais profundamente. Semana que vem a gente começa por aí. Tá certo. Já tá Aí vai falar como, porque eles não estavam sendo percebidos. Falou aqui um pouquinho à frente, né? Que eles passavam e ninguém viu eles. Agora vai explicar por que o que vai acontecer. Tá? Que vai ter que ter uma mudança aí, porque como é que vai trabalhar invisível? Eles precisam ter contato físico, entre aspas. Físico, entre aspas. Bom, alguém mais quer comentar alguma coisa? Propagandas?